Bem-vindos a mais um Pedalada. Hoje vamos discutir as alterações climáticas. Temos assistido a cada vez mais fenómenos climáticos extremos em Portugal e por todo o mundo. Secas, cheias, tempestades, destruição. Mas como poderemos enfrentar as alterações climáticas? Quais as soluções para o nosso futuro coletivo? Para o fazermos, temos hoje aqui connosco Luís Fazendeiro, investigador em sistemas energéticos sustentáveis, André Galvão, atriz e ativista climática, e Vera Ferreira, doutoranda em alterações climáticas e políticas de desenvolvimento sustentável e coautora do blog Ladrões de Bicicletas. Luís, começo por ti. Como disse agora, temos assistido a cada vez mais fenómenos climáticos extremos. O que é que podemos esperar em Portugal no futuro próximo? Bem, desde já queria agradecer o convite ao Ricardo e aos Ladrões de Bicicletas. É com enorme prazer que estou aqui. Eu acho que o que se deve realmente fazer é mesmo começar pelo princípio, mesmo correndo o risco de repetir, mas só em 30 segundos. Portanto, estes eventos extremos estão a acontecer porque nós estamos a ter um aumento constante da temperatura média global. E sabemos também, sem qualquer sombra de dúvida, que esse aumento global é provocado pela queima de combustíveis fósseis, sobretudo. Também um bocadinho da desflorestação, mas a causa esmagadora é a queima de combustíveis fósseis. Portanto, é a ação antropogénica. Nós tivemos, durante alguns anos, um ligeiro mascarar da temperatura, porque estávamos numa parte do sistema global que se chama Laninha. Portanto, eu não vou entrar em pormenores muito técnicos, mas pronto, isto é uma das principais componentes do sistema climático mundial, que acontece no Pacífico e que influencia as temperaturas. Esta fase do Laninha tem um ligeiro efeito de arrefecimento. No ano passado passámos para a outra fase que se chama o El Niño, e esse tem um efeito claramente de aquecimento. Então realmente o que aconteceu no ano passado é que de repente entrou esse pequeno efeito extra entrou em andamento e os recordes foram batidos de uma forma que nunca tinham sido até agora. Agora, o que é que podemos esperar? Foi a tua pergunta, não é? Enquanto não atingirmos a neutralidade carbónica a nível mundial, ou seja, tivermos aproximadamente emissões líquidas de zero, o que não quer dizer que estas emissões sejam absolutamente zero, mas em termos líquidos deveriam ser, a temperatura mundial vai continuar a aumentar. Pronto. E é realmente este aumento da temperatura que depois potencia todos estes fenómenos extremos. Portanto, é absolutamente essencial percebermos se isso vai acontecer, por exemplo, na década de 50, ou na de 60, ou na de 40. Portanto, quanto mais cedo for, melhor. Eu posso falar só muito brevemente, se calhar, como é que a temperatura... Sim, quais são os fenómenos extremos? Ou seja, nós temos assistido a secas, a cheias, a calor extremo, mas que vamos ver estes fenómenos serem cada vez mais frequentes, ou também poderemos confrontar-nos com outros fenómenos? O mais certo é estes serem cada vez mais frequentes e mais intensos, pronto, infelizmente. Portanto, isto é a ciência climática, é algo que está muito bem estabelecido. Não quer dizer que todos os meses sejam piores do que o anterior, mas temos aqui uma clara tendência global. E é por isso que nós utilizamos palavras como crise climática ou mesmo emergência climática. Se a atmosfera aquece, significa simplesmente que há mais energia disponível. Por exemplo, os furacões, quando se formam, vão ter mais energia disponível. Os oceanos têm estado a absorver mais de 90% de todo o calor extra devido a este aumento de temperatura. Portanto, os oceanos estão também eles muito quentes. Portanto, quando temos, por exemplo, uma tempestade que se forma sobre o oceano, ela vai de alguma forma absorver alguma energia daí, vai ser mais violenta e ter um comportamento mais imprevisível. Depois, portanto, o que nós vemos também é, portanto, a humanidade prosperou e construiu a civilização, cidades, enfim, de tudo o que nós vimos nos últimos milhares de anos, num clima relativamente estável, que se chamava o Holoceno, portanto, a seguir ao fim da última idade do gelo. E se não fosse esse clima também relativamente estável, provavelmente não teríamos cidades com a população que temos hoje em dia, o desenvolvimento da civilização, tudo isso. O que nós estamos a ver agora é quase como se fosse uma espécie de um rebaralhar dos dados. Ou seja, se as pessoas durante milhares de anos se decidiram localizar-se em áreas que tinham um determinado clima ameno, onde as estações do ano eram regulares e previsíveis, tudo isto agora está a ser posto em questão. Portanto, nós vamos ter stresses hídricos muito desafiantes, vamos ter problemas de segurança alimentar, e quando eu digo vamos ter, a verdade é que isso já está a acontecer, sobretudo em partes do mundo mais pobres, como no caso da África subsaariana,
O Médio Oriente, por exemplo, é uma região profundamente vulnerável a estas variações. Nós tivemos uma seca extrema, ou a Síria teve, entre 2006 e 2011. Ou seja, mesmo antes da Primavera Árabe chegar à Síria e de Bashar al-Assad ter reprimido de forma brutal os protestos em prol da democracia. Tu vês alguma ligação, por exemplo, entre as alterações climáticas ou a seca e esses protestos, essa revolução? Eu vejo e penso que há inúmeros estudos que olham para essas ligações e que conseguem já estabelecer ligações causais bastante fortes. Ou seja, essa seca, por exemplo, consecutiva, portanto, de vários anos consecutiva, levou a que inúmeros agricultores ficassem arruinados, numa situação de pobreza, e migrassem para as cidades. Levou ao aumento dos alimentos, portanto, quando eles chegam às cidades também, o país já está numa situação de crise, portanto, há conflitos entre as pessoas que chegam, etc. E, eventualmente, todo este conflito acabou por degenerar numa guerra civil, sobretudo devido à forma como o governo autoritário reagiu, não é? Mas, portanto, isto é o tipo de exemplo que nós, infelizmente, podemos esperar ver acontecer com mais frequência nos próximos anos. Portanto, inicialmente, se calhar, nos países mais vulneráveis, que eu já mencionei, como, por exemplo, a África subsaariana, talvez alguns países da América do Sul, Sudeste Asiático, Sul da Ásia, mas a própria Europa também não está, obviamente, livre, porque nós vamos sofrer também consequências muito fortes a este nível. Eu lembro-me de... Pronto, também, obrigada pelo convite. Eu lembro-me de uma notícia que circulou há alguns anos sobre uma pequena ilha no Pacífico, que se chama Tuvalu. E Tuvalu é uma ilha com cerca de 11 mil habitantes, é muito pequena, mas era a primeira ilha em risco de desaparecer por causa das alterações climáticas, e na verdade é. Até me recordo de uma foto icónica que o presidente, ou o primeiro-ministro do Tuvalu, tirou e apresentou numa COP para falar sobre o estado grave da sua ilha e dos seus habitantes. Pronto, esse caso teve agora um outcome um pouco mais distópico, com uma certa migração cultural para o metaverse e com uma assimilação pela Nova Zelândia, penso. Mas é um exemplo das comunidades mais vulneráveis que estão mais expostas a alterações climáticas que historicamente até têm menos responsabilidade na produção histórica de emissões, embora atualmente se possa estabelecer outro cenário. E muitas vezes, quando falamos sobre estes efeitos, não falamos sobre efeitos que são sentidos de forma universal, de forma nenhuma, nem no norte global, e na Europa regionalmente nota-se bastante essas diferenças, estando o sul muito suscetível a fenómenos como secas extremas, e Portugal e o Algarve já são exemplos muito práticos disso, em que nós todos os dias estamos a falar sobre a crise da água no Algarve, e é parte já da nossa realidade. Mas também desigualdades a nível interno, entre ricos e pobres, e é também interessante olhar de forma mais lata para estes efeitos de alterações climáticas, que já se sentem também a nível social. No Brasil, por exemplo, as comunidades geralmente mais suscetíveis a estes fenómenos vivem nas periferias urbanas, são pessoas pobres, são pessoas racializadas, e acho que é uma análise que também vale a pena fazer em relação aos efeitos e quem está mais protegido da sua inevitabilidade. Vera, tal como a Andrea disse agora, grande parte do sul global já percebeu a importância do combate às alterações climáticas, mas o norte não tem feito de longe o suficiente. Como é que tu vês, por exemplo, já tivemos 27 COPs, salvo erro? 28? 28? Já? Esta foi a 28. Esta é a 28ª. Tratado de Paris, 2015, mas grande parte dos países, nomeadamente os Estados Unidos, a China, que são os maiores produtores de emissões, recusam-se a avançar muito no combate às alterações climáticas. A União Europeia também tem ficado aquém das expectativas. Como é que tu vês esta diferenciação entre o norte e o sul global, tendo em conta os instrumentos de política internacional, as COP, os tratados, os relatórios do IPCC, ou seja... Bom, em primeiro lugar, agradeço muito ao Luís e à Andrea por terem aceitado este desafio e gostaria, para começar a responder à tua pergunta, Ricardo, de reforçar um ponto que foi aqui mencionado pela Andrea, que tem a ver com os efeitos assimétricos das alterações climáticas. Embora seja um fenómeno global, os seus impactos
são profundamente desiguais e afetam desproporcionalmente quem menos contribuiu para desencadear esta crise climática. Portanto, o Sul global carrega este pesado fardo com os países industrializados no Norte global, que foram os responsáveis históricos pelas emissões de gases de efeito de estufa. E salientaria aqui, precisamente, o chamado mundo ocidental, com os Estados Unidos à cabeça. A China só há muito pouco tempo é que chegou ao pódio, este infame pódio de grande emissor mundial, e portanto eu acho que nós temos que ter uma perspectiva situada e histórica dos responsáveis pelo desencadear desta crise, precisamente porque existem responsabilidades que devem ser assumidas em conjunto, mas não ser necessariamente diferenciadas em função não só da responsabilidade histórica destes grandes emissores, mas também da sua capacidade financeira e até tecnológica para mitigar e adaptar os seus territórios em relação às alterações climáticas. E por isso sim, concordo que a inação é gritante, deve ser obviamente denunciada e tem-no sido pelos ativistas pela justiça climática. Nós temos 3 décadas de negociações internacionais em matéria de clima que foram praticamente inúteis, não querendo aqui obviamente desvalorizar importantes avanços, mas o Acordo de Paris de que falaste só foi alcançado em 2015 e neste momento já sabemos que será praticamente impossível manter a temperatura média global nos 1,5 graus, que seria então o objetivo fundamental desse acordo. Neste momento estamos a caminhar a passos largos em direção a este precipício climático que, sobretudo, inação política vai prejudicar os povos do Sul global, mas também, e como foi referido, com diferenças fundamentais de classe, de género, de etnia, de raça. E, portanto, quando nós olhamos para os impactos das alterações climáticas, temos que adotar necessariamente uma visão interseccional, porque nem todas as pessoas, comunidades e regiões vão ser afetadas da mesma forma. Luís, queres acrescentar alguma coisa à tua análise sobre os tratados e as conferências internacionais e esta assimetria entre o Sul e o Norte? A Vera já abordou muito bem o assunto também e a Andreia, mas, por exemplo, no caso do Acordo de Paris, eu lembro perfeitamente há 9 anos atrás até sentir algum ligeiro otimismo, porque realmente parecia que realmente os líderes mundiais estavam a falar entre si e estavam de acordo, mas nada no acordo é absolutamente vinculativo, ou seja, é opcional. E não, é perfeitamente opcional um país seguir ou não as metas a que se propõe. E não vale a pena se calhar entrar na estrutura, mas todos os anos ou com alguma frequência os países são convidados a submeter metas que são voluntárias, mais uma vez, e depois fica ao seu cuidado cumpri-las ou não. Ora, basta, por exemplo, nós compararmos isso com a Organização Mundial do Comércio, em que se um país, por exemplo, protege demasiado um determinado setor da sua economia ou é visto pelos outros como estando a fazer competição desleal, há sanções que entram em ação muito rapidamente e de forma decisiva. Portanto, como se realmente o comércio fosse uma coisa exponencialmente mais importante do que a estabilidade climática de todo o planeta e que permitiu a civilização desenvolver-se. Portanto, há aqui realmente uma dualidade de critérios que é gritante. Grande parte do poder político do mundo ocidental, por assim dizer, aposta na fiscalidade verde e no mercado para resolver as alterações climáticas. Essa fé no comércio, do mercado. Isto faz sentido? Ou seja, apostar no mercado esperando que ele resolva as alterações climáticas? Não, a resposta mais simples é não. E nós, sei lá, por exemplo, um exemplo muito recente que acho que as pessoas têm em mente e que ajuda um bocadinho a perceber é a questão da pandemia, que foi há muito pouco tempo.
e eu penso que ninguém, ou quase ninguém na altura, disse temos uma pandemia, vamos deixar o mercado resolvê-la. Portanto, as empresas de combustíveis fósseis vão começar a fabricar máscaras ou os mercados vão se reorganizar para lidar com isto. É óbvio que não. Se nós temos uma crise de saúde pública, se temos uma crise ambiental, se temos uma crise, por exemplo, socioeconómica que afeta largas porções da população, automaticamente os governos entram em ação, usam todos os poderes que têm à sua disposição para tentar resolver esse problema, tentando sempre manter o máximo possível a democracia, não é? E os direitos humanos, mas tem que haver realmente uma intervenção muito musculada e direta, não é? Portanto, eu, do meu ponto de vista, esta crença de que os mercados são suficientes para resolver a questão tem dois lados. Um lado é não perceber, se calhar, ou fingir que não se percebe a gravidade do problema. Portanto, pensar que com pequenos ajustes vamos lá e se todos os anos alterarmos um pequeno fator por 1%, vamos conseguir resolver isto. Portanto, isso é todo falso. E a segunda parte realmente é uma fé absolutamente injustificada no poder, no funcionamento do chamado mercado livre, tem um caráter quase teológico, portanto tornou-se quase uma fé. Nós vimos isso agora com várias forças políticas, mesmo em Portugal. O caso da iniciativa liberal será o mais flagrante, em que realmente... Que é acusada de ser negacionista. Eles responderiam que abertamente não o são, mas a partir do momento que eles dizem que realmente o mercado consegue resolver tudo, das duas, uma, volto a repetir, ou não perceberam o problema, ou também não percebem como é que os mercados funcionam. E obviamente que há ali pessoas muito inteligentes que devem perceber, portanto, penso que estão a mentir nesse aspecto. Mas se calhar vou dar um exemplo só muito rápido, não é? Porque muitas vezes é-nos dito, a União Europeia está a reduzir as suas emissões, assim como os Estados Unidos também têm reduzido nos últimos 20 anos, ou assim. Isto tem acontecido, no caso da União Europeia, uma média de cerca de 1% ao ano. Ou seja, as emissões nacionais, portanto, sem contar com o comércio internacional ou com outras coisas, portanto, as emissões em território europeu têm estado a cair. É uma média de cerca de 1% ao ano. E neste momento, para a União Europeia cumprir as metas a que se propôs, elas teriam que cair a pelo menos 5% todos os anos a partir de agora até 2030, pelo menos. E depois alargar isso para 2050. Portanto, realmente o mercado não está a funcionar neste caso. E no meu ponto de vista, nunca será suficiente para resolver este problema. Vera, se o mercado não resolve, na tua opinião, qual é o caminho que devemos tomar para resolver a crise climática? Ou seja, planeamento público? Acho que, em primeiro lugar, é essencial reformular o diagnóstico e reatribuir as verdadeiras causas a esta crise climática. Ela não surge no vazio. Ela é fruto de um sistema económico capitalista que é insaciável, é voraz na extração de recursos naturais, assenta no uso de combustíveis fósseis que produzem precisamente as tais emissões de gases com efeito de estufa a que já aqui fizemos alusão. É um sistema que produz desigualdades fincadas e que é insustentável tanto do ponto de vista ecológico como do ponto de vista social. Portanto, este é o primeiro diagnóstico que tem que ser feito. Partindo daqui, e como o Luís já bem sublinhou, nós não podemos utilizar os mesmos instrumentos incompletos, mais do que falíveis, para solucionar esta crise. Nós precisamos de novos instrumentos que, na verdade, em abono da verdade, não são novos. Já foram testados, têm que ser reajustados a esta nova realidade de crise climática. Precisamente como referias, Ricardo, planeamento com vocação ecológica e, obviamente, democrática. Não queremos, e creio que aqui estaremos de acordo, que a crise climática adquire este pendor securitário e que justifique todo o tipo de atropelos às liberdades e à democracia. Esse pode, aliás, ser um risco. Nós não queremos que a crise climática seja um laboratório para as experiências políticas distópicas. Queremos que essa ficção continue precisamente no plano ficcional. O que precisamos são de projetos políticos, ecológicos, democráticos, eu diria até ecologistas e socialistas, que recuperem o investimento público como ferramenta crucial para precisamente fazer aqueles investimentos que não podem
deixados ao mercado, como o Luís já aqui explicou. Investimentos que não são rentáveis, que não são lucrativos no curto prazo. São esses os objetivos que norteiam as grandes empresas, nomeadamente as de combustíveis fósseis, que nos conduziram aqui até à beira do abismo. E, portanto, é necessário que sejam os Estados nacionais a assumir esse papel. Evidentemente que podemos, então, discutir todos os constrangimentos dos Estados nacionais, por maioria de razão, na União Europeia, mas eu diria, para início de conversa, que, de facto, o investimento público, sempre com esta base democrática, são o caminho a trilhar. Andréia, para ti, o que é que seria, e pegando um pouco na ideia da Vera, ou seja, não deixar ninguém para trás, não esquecer as questões de classe, mas para ti o que seria uma transição ecológica justa? Sim, eu queria, nós estávamos a falar um bocadinho aqui sobre as COPs e as cimeiras e os tratados, e às vezes acho que também abordamos estas cimeiras, estas conferências, como se houvesse, na verdade, um espírito de cooperação internacional assim tão alargado entre Estados que estão cada vez mais a competir entre si. Por exemplo, veja-se o discurso do Trump em relação às políticas de alterações climáticas, era como se tratassem de uma ameaça à capacidade competitiva dos Estados Unidos, em comparação com a China, em comparação com o bloco emergente dos BRICS. E é importante não desligar esta dimensão de que, na verdade, são Estados que estão a competir economicamente, que têm o lucro em primazia, se possível vão fazer alguma coisa para as alterações climáticas, desde que não afete o grande objetivo do crescimento económico e dessa competição a nível mundial. Eu também acho, e se calhar é antiquado, que a resposta para uma sociedade diferente é um projeto que, embora hoje esteja muito desacreditado, mas que é o socialismo, ou pelo menos uma redistribuição da riqueza, um planeamento ecológico que tenha em conta as transições laborais que precisam de acontecer, a capacidade de ter uma proposta que seja realmente entusiasmante e que não seja a triste austeridade verde que vemos também muitas pessoas a propor, e a dizer que as pessoas têm que viver pior, porque na verdade as pessoas já vivem pior e não estão a enfrentar as alterações climáticas. Mas também intervir especialmente em territórios onde as alterações climáticas já vão ser uma realidade, em que é preciso respostas de mitigação, respostas de adaptação, mas tendo em conta todas estas vulnerabilidades sociais. Há pessoas que vivem em territórios vulneráveis, é preciso arranjar uma solução para pessoas que vivem em territórios vulneráveis, seja porque vivem em casas sem construções adequadas, seja porque vivem em territórios, como falávamos sobre as periferias no Brasil, onde a erosão dos solos é uma realidade muito presente. Mas é principalmente uma política que é capaz de apostar num Estado social e ao mesmo tempo fazer políticas socialistas de transição ecológica, na minha opinião. Okay. Luís, queres acrescentar a tua perspectiva? Não, eu concordo absoluto com o que a Andréia acabou de dizer. Se calhar acrescentava 2 ou 3 exemplos muito rápidos só para tornar mais concreto. Por exemplo, anualmente estima-se que morram entre 7 a 8 milhões de pessoas de forma prematura, né, com doenças respiratórias devido à queima de combustíveis fósseis e outros poluentes atmosféricos. Em Portugal já houve estimativas que falavam em cerca de 5 mil mortes por ano. Na União Europeia são dezenas de milhares. Se nós, por exemplo, reduzirmos drasticamente a poluição atmosférica, né, e a queima de combustíveis fósseis, estamos a ter não só a combater a crise climática, como a ter ganhos imediatos do lado da saúde. E, portanto, há muitos mais exemplos. Por exemplo, a questão da pobreza energética. Se nós realmente tivermos uma aposta forte e consistente, não só nas energias renováveis em Portugal, mas também no chamado retrofitting, ou na melhoria dos edifícios, nós vamos estar a melhorar diretamente a qualidade de vida das pessoas e a combater a crise climática. Portanto, a grande ironia aqui é que a maior parte das coisas que nós devemos fazer realmente para combater a crise climática vão contribuir para melhorar e bastante a qualidade de vida da maioria das pessoas, da esmagadora maioria da população. Isso só poderá não ser verdade, provavelmente, com uma pequeníssima minoria, os tais 1% ou 0,1%, que são os que têm os lucros extraordinários com as empresas fósseis e com uma série de outras grandes empresas capitalistas. Mas, portanto, há aqui esta ironia em que se vira sempre o discurso um pouco, sei lá, contra os ecologistas, sim,
em que se passa esta ideia que quem quiser combater a crise climática é como se quisesse piorar a vida das pessoas, e é precisamente o contrário. Portanto, eu acho que se isto fosse compreendido de forma larga e pela maioria da população, acho que realmente em termos políticos poderíamos ter uma discussão completamente diferente. Já voltamos a essa questão do discurso. Vera, como é que tu falaste no final da tua última intervenção na questão dos Estados Nacionais, ou seja, que deve ser um dos planos principais da transição ecológica justa. Mas, por exemplo, Portugal, dentro do seio da União Europeia, como é que podemos nós, com as amarras que Bruxelas nos impõe, ou seja, não conseguimos ter setores estratégicos, com a Troika, as privatizações da EDP, da Renault, como é que nós podemos, não controlando a nossa moeda, como é que nós podemos avançar para uma transição ecossocialista com as amarras de Bruxelas? Julgo que, em primeiro lugar, é fundamental reconhecer essas amarras. E onde é que elas se traduzem concretamente? Nós temos regras de governação económica da União Europeia que impõem limites artificiais de dívida pública e de déficit que não se coadunam com o investimento público que seria necessário em energias renováveis, na reabilitação e renovação energética do edifício, na expansão da ferrovia, em toda esta infraestrutura que seria necessário requalificar para concretizar uma transição energética digna desse nome. Nós estamos constrangidos do ponto de vista orçamental. Referiste bem a questão do controle de setores estratégicos e, curiosamente, e é importante recordar, Portugal, ou melhor, o governo português da altura, o governo da Troika, foi além do que nos impunha a europeu, isto é, nós privatizamos todo o setor elétrico, desde as redes às próprias empresas operadoras, sem que houvesse fundamento legal para o fazer. Portanto, foi uma escolha política de privatizar a EDP, de privatizar as redes de transporte e distribuição. Tudo isso, esse controle seria fundamental neste momento porque temos uma transição energética, se é que se pode chamar transição, esta é outra discussão que podemos ter, entregue às grandes empresas privadas, cujos objetivos de lucro de curto prazo não são compatíveis com uma transição célere e em larga escala. Como é que se contornam estes desafios? Obviamente, quando se fala de ação climática, a coordenação internacional é fundamental. Não é certamente este tipo de negociações que temos visto nas últimas 3 décadas, como também já aqui foi referido pela Andreia, que segue a lógica de competição e não de coordenação. Mas essa coordenação é fundamental. Não sei exatamente em que modos, mas nós temos que, como também referiu há pouco, Luís, encarar o climático como que ela é, uma crise. Não assistimos durante a crise pandémica questionar o poder de fogo dos Estados. Não assistimos, aliás, durante a crise energética, questionar a necessidade de impor um teto, por exemplo, ao preço do gás natural para que não contaminasse o preço da eletricidade aqui na Península Ibérica. Portanto, em momentos-chave, tem sido reconhecido que, tanto o controle de preços, no caso da energia, como respostas robustas públicas, são cruciais. Em relação às alterações climáticas, isso ainda não aconteceu precisamente porque vai tocar no cerne, na origem dos lucros destas grandes empresas de combustíveis fósseis que querem continuar a rentabilizar os seus ativos por via, por exemplo, do gás natural, como acontece na União Europeia. Aliás, as instituições europeias têm sido coniventes, apesar de toda a retórica, de todo o discurso de ambição climática, têm sido coniventes com a continuação de combustíveis fósseis nas nossas matrizes energéticas. Portugal
seu turno, pode fazer um caminho de incorporação de renováveis na sua matriz energética, na produção de eletricidade. Esse caminho para alguma autonomia e soberania energética é fundamental nesse contexto. E eu diria que a via da adaptação é, neste momento, também crucial. Há impactos das alterações climáticas que nós já não conseguiremos contornar e resolver e, portanto, temos que nos adaptar o nosso território para os impactos das alterações climáticas, quando referiste, serão cada vez mais intensas nas suas expressões, né, nos fenómenos climáticos extremos que vão produzir. Portanto, e politicamente, é essencial que Portugal deixe de querer ser sempre um aluno e mais papista que o Papa, neste caso mais papista do que as instituições europeias. A transição justa não se vai fazer com o cumprimento restrito do déficit da dívida pública e a União Europeia evidentemente sabe disso. Quando tiver que abrir exceções, abri-las-á. Não sei se as abrirá para Portugal, mas quando assistirmos a impactos ferozes das alterações climáticas na Europa, e se eles acontecerem em países do centro e do norte, não tenho dúvidas que todas as regras já serão esquecidas e suspensas. O problema é que é o sul da Europa que irá enfrentar esses impactos em primeiro lugar. Nós, infelizmente, além da nossa posição periférica a nível económico e político, também estamos aqui no chamado hotspot do Mediterrâneo e, portanto, vai coincidir esta vulnerabilidade geográfica, climática e socioeconómica e não sei se os resultados serão os mais benéficos. Temo bem que não. Luís, nós ao longo da história mais recente tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e em ambas as guerras houve uma intervenção brutal do Estado na economia, no esforço de guerra. Também assistimos muitas regras, como a Vera estava a dizer, com a pandemia assistimos a muitas das regras inalteráveis, quase regras como se fossem naturais a nível da União Europeia a mudar. Tu acreditas que com o planeamento económico nós conseguimos fazer frente às alterações climáticas em pouco tempo? Ou de forma intensa? Essa é uma pergunta difícil. Talvez reformulando um pouco, eu acredito que com uma planificação muito intensa, nos parâmetros em que a Vera descreveu também, que temos estado a falar, nós poderíamos realmente transformar a matriz energética, e quando eu digo energia, tanto, inclui também transportes, indústria, etc., de maneira a tentarmos evitar alguns dos piores efeitos da crise climática. Pronto, porque, como a Vera, por exemplo, referiu há pouco, a meta de 1,5 graus neste momento ainda continua a ser uma ligeira possibilidade teórica, mas é praticamente impossível. E isto causa-me algum desconforto, porque nós vemos quase diariamente, ou com muita frequência, líderes mundiais falarem na meta de 1,5 graus e que ainda está viva e que vamos manter e que vamos lutar por ela. E se calhar há só aqui um parênteses rápido. Muitas vezes, por exemplo, o que eles querem dizer é que o valor de 1,5 graus vai ser ultrapassado temporariamente durante alguns anos ou décadas, mas que em 2100 eles acreditam que poderemos voltar abaixo desse valor. E não é isto que está no Acordo de Paris. O que o Acordo de Paris falava era em limites de temperatura média global, novamente, que não deveriam de todo ser ultrapassados. Sendo que o principal eram os 2 graus, mas que se ainda iria fazer um grande esforço para não ultrapassar 1,5 graus. Pronto, mas voltando à tua pergunta, com uma planificação muito intensa e com alguma colaboração internacional, ainda é possível, por exemplo, não ultrapassar esse valor de 2 graus centígrados. Esta ainda é uma possibilidade. Agora, o que parece que está a acontecer é que quando nós olhamos para as políticas que os países estão realmente a implementar, todo o conjunto deles, desde a China, à União Europeia, aos Estados Unidos, até mesmo os mais pobres, neste momento as projeções apontam para cerca de 2,9 graus de temperatura máxima. Portanto,
Ou seja, a sensação que me dá, pronto, também de seguir estas questões há muitos anos e tentar ler nas entrelinhas, é que de alguma forma os mercados e os grandes interesses económicos já interiorizaram um pouco esta meta. Ou seja, isto aqui é uma especulação que eu estou a fazer, mas que poderia ser fundamentada. Eu acho que eles estão a apontar um bocadinho para 3 graus de aumento da temperatura. Pronto, e isso é realmente uma sentença de morte para uma parte significativa da população no planeta. Para além de um futuro... Não é o fim da humanidade, portanto, penso que vai... No caso de alguns países que tenham latitudes muito, muito, muito elevadas, como o caso da Rússia, por exemplo, ou do Canadá, eles até poderão ver o seu status aumentar ligeiramente, mas isto é uma sentença de morte para grande parte da população mundial. E penso que também já se falou nisso, e a Andreia mencionou, as alterações climáticas são uma espécie de potenciador de conflitos e de desigualdades. Ou seja, todos os problemas que nós tínhamos vão continuar, mas simplesmente tornam-se piores. E eu penso que realmente que os mercados já internalizaram um pouco isso e que nós precisamos agora de uma ação concertada muito forte para tentar voltar, pelo menos, a não ultrapassar os tais 2 graus Celsius. Andreia, as alterações climáticas têm sido bastante faladas na comunicação social, na sociedade, mas falta, pelo menos aqui em Portugal, um movimento de massas, ou seja, como é que poderemos, e os movimentos climáticos têm tentado fazer isso, com estratégias de litigância política, com estratégias de ação direta, mas tendo em conta que, por exemplo, em Portugal, numa economia dominada pela precariedade e baixos salários, em que as prioridades é o dia-a-dia e sobreviver até ao final do mês, como é que podemos mobilizar as pessoas para a ação climática? Essa pergunta é super difícil. Sim, e muitas vezes a litigância ou uma certa abordagem mais assente na utilização do sistema judicial, do direito, eu acho que para muitos movimentos acaba por representar uma espécie de recuo de intervenção, ou seja, as pessoas já acham que politicamente não são capazes de fazer esse combate, então procura-se recorrer a mecanismos judiciais para obter alguns efeitos. E a verdade é que o movimento climático já teve um movimento de massas, que foi a Greta Thunberg, que foi 2019, 2020, grandes mobilizações de massas, nos quais eu e muitos outras pessoas se tornaram ativistas e começaram a sua vida política. E houve muitos motivos pela desagregação desses movimentos, tanto política, depois chegámos a um período de pandemia em que todos os movimentos sociais ficaram muito fragilizados. Quando saímos da pandemia, o cenário político já era totalmente diferente, a extrema-direita estava muito mais forte, a ação contra estes movimentos era muito mais forte e isso vê-se hoje na reação popular a alguns tipos de protestos, nem refiro exclusivamente a policial. Houve sempre alguma divergência de táticas, e aí eu acho que há uma certa crítica a fazer a alguns movimentos que acharam que era abdicável o apoio de massas para uma certa transformação, pelo menos tão profunda como é a transformação climática, que não é, como nós referimos, só uma mudança não é só uma mudança de fontes energéticas, é uma mudança mesmo de paradigma e da organização do Estado, da organização da política, que eu acho que exigiria sempre um apoio popular pelo menos muito mais forte. Eu acho que pelo menos para que esse movimento exista é preciso reconhecer que ele precisa de existir, que eu acho que tenho dúvidas que hoje isso seja plenamente consensual. E além disso, acho que a desinformação sobre as alterações climáticas e sobre o que estava a ser feito hoje é muito mais forte. A maior parte das pessoas acha realmente que Portugal está a fazer muito em relação às alterações climáticas, até algumas mais do que devia estar a fazer. E essa narrativa, que ao mesmo tempo é muito forte, é muito promovida, é muito patrocinada, é muito visível, contrasta com os níveis de inação climática e de aumento de temperaturas médias globais. Isto parece sempre uma certa ideia dissonante em que as pessoas ficam, então quanto mais nós fazemos, menos efeito tem. Como é que isto é possível? E eu acho que o movimento climático existe nessa contradição de, ao mesmo tempo, existir contra os meios de comunicação que dizem que está a ser feito muito e que estes movimentos são radicais e que têm objetivos completamente inconcebíveis, antidemocráticos, até
terroristas, como nós estávamos a falar há pouco, e a necessidade popular de haver um movimento que seja capaz de dizer claramente o que é preciso fazer para as alterações climáticas. Acho que tanto o ambiente comunicacional como social hoje não favorecem que esse tipo de movimento exista, mas é mais importante do que nunca que ele o faça. O problema da narrativa, ou seja, nós vivemos hoje num ambiente hiper-individualizante em que as distopias tornam-se muito aliciantes para muitas pessoas, ou seja, a desesperança é mais isso, e as próprias teorias da conspiração também dão essa certeza num ambiente de incerteza. Como é que nós conseguimos mobilizar as pessoas neste ambiente desesperante? Ou seja, porque há certos movimentos climáticos que apostaram no catastrofismo na esperança de que houvesse em seguida uma revolta popular, mas ela não veio. Portanto, que narrativa é que optamos? Não é por assim dizer, Eu acho que é uma coisa, eu por acaso andei muito interessada a certa altura por esta coisa, especialmente por causa do ativismo climático, da ideia de fim do mundo, que até há muitas pessoas que falam, que é uma coisa até super antropocêntrica, muito focada no ser humano, porque é isso, o mundo não vai acabar, sei lá, se calhar o planeta regenera, pronto, depois há estas coisas todas, mas o mundo de facto não vai acabar. Mas ao longo da história várias pessoas achavam que o mundo eventualmente ia acabar por motivos amplamente diferentes, mas vividos de forma intensa todas as vezes. E há uma reação. Nós achamos que quando dizemos que o mundo vai acabar, as pessoas se mobilizam para que ele não acabe. Isto não é necessariamente verdade. E, por exemplo, vemos isto agora com Israel e a Palestina. Há muitos evangélicos americanos que são muito favoráveis à ideia do zionismo israelita, porque querem que o Armagedão venha, que seja o fim do mundo, os judeus voltam à sua terra, há uma guerra santa e eles vão... Pronto, mas estas ideias apocalípticas muitas vezes também são ideias de novos recomeçares e que é preciso que haja um fim distópico, catastrófico, para que outro início possa começar. E é uma coisa interessante que tem acontecido em muitos discursos da extrema-direita sobre alterações climáticas, em que antes havia um negacionismo puro e duro. Havia só, as alterações climáticas não existem, é tudo falso, estas pessoas são patrocinadas pelo Soros, são pessoas que não têm nada que fazer e pintam o cabelo, pronto, todo o tipo de técnicas discursivas de descredibilização. E hoje o neonegacionismo climático, que se referencia muitas vezes, é o que diz realmente isto é muito mau, mas já não há nada a fazer. E essa ideia no campo popular é muito forte. Acho que a própria Susan Sontag, que é uma escritora muito influente, falava nos anos 80 sobre a promoção das narrativas do apocalipse, em que todo o campo cultural, nós vemos muito mais narrativas apocalípticas do que qualquer outro tipo de esperança no futuro. Do que de esperança. E acho que há a mesma coisa que there is no alternative. Não há outro imaginário possível. E quando não há imaginário possível, as pessoas não se revoltam necessariamente para construir um mundo ecossocialista, mas o projeto social torna-se a raiva. Se não há capacidade de alterar materialmente o nosso presente, então é preciso direcionar essa raiva para as pessoas que estão próximas de nós, que em vez de serem vítimas se tornam criminosos, e nós vemos isso quando falamos sobre refugiados climáticos, porque não há um imaginário de que é possível construir um futuro que seja diferente, mesmo que não com 1.5, mas que seja mais justo do que 3 graus de desigualdade social, catástrofe, mas que parece que é a única coisa que nós conseguimos imaginar. Eu própria tenho dificuldade em imaginar um cenário em que nós nos juntamos para enfrentar, porque não há evidências disso, não há nenhum indício de que isso seja possível, mas eu acho que muitas vezes criar estes imaginários pode ser como um processo criativo, em que nós às vezes se calhar achamos que temos que escrever um livro e achamos que o processo é escrever o livro, mas não é. Há vários passos intermédios de favorecer a imaginação, de construir coletivamente coisas se calhar a nível mais pequeno, a nível depois maior, que não sejam necessariamente abolir o sistema de uma vez, mas que criam nichos de esperança. E eu acho que é preciso haver nichos de esperança para que possa haver qualquer tipo de projeto coletivo diferente. E o catastrofismo não tem resultado, tem isolado os movimentos cada vez mais e as pessoas desligam. Qualquer pessoa a quem venham dizer que o mundo vai acabar já tem uma vida super difícil, já está a lutar porque não consegue ter uma consulta, porque o salário não chega, porque tem 2 filhos e é uma chatice. Não quero ouvir falar... Tu achas que as ações diretas que têm sido feitas ultimamente têm isolado o movimento
do resto das pessoas? Eu acho que é fácil haver um fetichismo tático. As ações diretas em si não são um fim. As ações diretas podem ser em qualquer movimento ou em qualquer momento histórico, podem servir um certo propósito, um fim que é o outro, que não é a própria ação em si, e ser úteis. E acho que é um pouco difícil avaliá-las todas universalmente. Eu nem digo que todas as ações diretas são más, nem todas as ações diretas são boas porque são disruptivas, porque às vezes não são. Às vezes uma greve é mais disruptiva do que uma ação direta que bloqueia uma estrada, é verdade. Acho que é difícil avaliá-las fora do seu contexto. No entanto, hoje alguns autores como Andreas Malm, que foi um grande teórico desta abordagem mais direta, diz que é preciso ter cuidado para que estas ações, na verdade, não potenciem só um discurso da extrema-direita sobre o ativismo climático. E hoje é preciso ter essas nuances, que há uns tempos não era. A extrema-direita é muito forte, o seu discurso é muito forte e o movimento está muito isolado e não é possível fingir que essas ações não existem dentro desse plano. Há uns 3, 4 anos, salvo erro, a própria juventude da alemã AfD escreveu, a direção da juventude escreveu uma carta à direção do partido a pedir para haver uma mudança de posicionamento do negacionismo para uma de aceitação ou de reconhecimento da existência de alterações climáticas, porque a juventude da extrema-direita sentia que estava a perder o pé e que não estava a conseguir entrar nas fileiras da juventude alemã. Ou seja, mesmo a reconhecer e a pedir para mudarem esse discurso para poderem crescer entre os jovens alemães. Luís, tal como a Andreia também falou, dos negacionistas da extrema-direita, tu vês o ecofascismo, ou seja, perante o falhanço dos movimentos climáticos, não é? Ou seja, se a esquerda ambientalista não avança, outros poderão ocupar esse espaço deixado vazio, ou ocupá-lo mesmo sem estar vazio. Tu vês o ecofascismo a avançar? Eu acho que há sinais disso, sim, e penso que há algumas tendências muito perigosas que, inclusivamente, se podem reforçar. Isso é aquilo, por exemplo, que nós em ciência e engenharia chamamos um feedback positivo, um ciclo de retroalimentação positiva. Ou seja, a crise climática pode levar a mais migração, leva a mais migração forçada, né? Portanto, o que vai pressionar a Europa e o norte global, o que vai levar, se calhar, ou tem estado a levar a uma reação quase de resistência, portanto, o que pode, por sua vez, empoderar a extrema-direita, e a extrema-direita, sempre que chega ao poder, ou que tem influência nas decisões, uma das primeiras coisas que faz é eliminar políticas de mitigação e políticas de ação climática. Portanto, por sua vez, volta a reforçar o ciclo. E há aqui mais componentes que se podem introduzir também. Isto é um perigo absolutamente real e que temos que combater. Vera, queres acrescentar alguma coisa à conversa? Sim, aliás, eu subscrevo muito a mensagem que foi veiculada pela Andreia, que qualquer projeto político que almeja alcançar o poder tem de ter um meio de futuro, tem de ser galvanizador, tem de transmitir esperança. Caso contrário, vai haver uma paralisação, um bloqueio, as pessoas vão se sentir impotentes e dificilmente se vão preocupar pela causa, mesmo que essa causa seja chamado fim do mundo. Como a Andreia explicou, será um fim provavelmente para alguns humanos, os mais vulneráveis, os mais desprotegidos, até aí haverá sempre uma decisão de classe. E por isso mesmo é preciso arrancar alegria ao futuro e opor quaisquer tentativas fascisantes, xenófobas, um projeto que seja verdadeiramente ecológico, democrático, inclusivo e que seja para todas as pessoas que vivem e trabalham num determinado estado, para as que queiram ir viver e trabalhar com a dignidade que evidentemente merecem. E, portanto, nós temos que pensar como é que transformamos as esferas básicas da vida num contexto de crise climática. E eu diria que isso implica desenhar e construir uma política ecológica para a maioria da população. E a maioria da população tem como característica transversal o facto de trabalhar.
e falamos necessariamente aqui da classe trabalhadora, das pessoas que têm que vender a sua força de trabalho para conseguirem chegar ao fim do mês. E tu há pouco formulavas, Ricardo, que as pessoas estão de facto tão preocupadas em como chegar ao fim do mês, como é que vão ter espaço mental, energia para pensar numa crise climática que ainda parece tão longínqua. E é crucial nós aliarmos estas duas lutas, a do fim do mês e do fim do mundo. Elas não podem ser separadas. Caso contrário, a ação climática vai soar sempre distante. A tal austeridade verde que falava a Andreia. Se a ação climática for entendida como sinónimo de sacrifício, então não será mobilizadora. E, portanto, eu gostaria de frisar a mensagem, também já tinha sido passada há pouco, de que as alterações mais eficazes do ponto de vista da ação climática, como, por exemplo, o reforço de transportes públicos, como a renovação e a reabilitação edificada, são também aquelas que vão ter um impacto mais positivo no cotidiano das pessoas e, portanto, é este tipo de associação que tem feita. A ação climática tem de contribuir necessariamente para uma melhoria da qualidade de vida da maioria das pessoas e não, obviamente, do 1%, como também referi há pouco, diz que lucra escandalosamente com todas as crises. Em relação aos movimentos, mais concretamente a novas táticas de ação direta, eu creio que elas poderão ser eventualmente alienantes. Estamos aqui a referir-nos a casos específicos a que temos assistido recentemente em Portugal, ações como atirar tinta a figuras políticas. Creio que elas poderão, de facto, centrar a mensagem essencial que se está a tentar passar, porque dificilmente as pessoas conseguem fazer uma associação direta entre aquela pessoa a quem está a ser tirada tinta verde e a crise climática. Há aqui um fosso demasiado grande e difícil de compreender. E não estou com isto a infantilizar as pessoas ou a insinuar que elas não têm capacidade de compreender, nada disso. Eu acho que estes próprios coletivos não são eficazes pelo tipo de linguagem, de imagens, de metáforas que adotam, que são precisamente apocalípticas, catastrofistas, e que não oferecem um vislumbre sequer de esperança. Eu acho que essa é a missão do Movimento pela Justiça Climática, é a missão de quem, por exemplo, pertence a partidos políticos e que quer alcançar o poder, é de construir um projeto que seja simultaneamente ecológico, democrático e socialmente justo. E eu acho, como já referi no início, que estas três condições são bem sintetizadas pelo ecossocialismo, que seria a proposta diametralmente oposta à do ecofascismo, que é excludente, que assenta numa lógica securitária. O ecossocialismo pretende melhorar a qualidade de vida das classes trabalhadoras, tendo a ação climática como veículo e não como um fim mesmo, porque o objetivo final, o objetivo político ideal será o de uma sociedade mais próspera, mas em que essa prosperidade não é medida, por exemplo, em crescimento económico, em que são valorizadas outras componentes fundamentais, como a educação, o cuidado, o lazer, a fruição. Nós temos que encontrar formas de conciliar tudo isso com a ecologia. E eu acho que é isso que tem que nos unir numa frente popular e vem a propósito hoje até com os recentes desenvolvimentos em França,
como é que se pode criar uma frente progressista de esquerda unida que tenha como princípios basilares e eu diria até inegociáveis de socialismo, ecologia, democracia e justiça social. Acho que esta é a missão da esquerda para lutar contra os fascismos, sejam eco ou não. Acho que o Luís, por acaso, tinha referido uma palavra engraçada sobre a questão do mercado, que é teológica. E muitas vezes quando nós falamos sobre ecofascismo, às vezes pensamos que há uma procura pelo lucro, mas que ao mesmo tempo há uma certa valorização da vida humana, dos direitos humanos como uma coisa consagrada, e percebemos que muitas vezes uma coisa é preterida em detrimento da outra, especialmente quando imaginamos o avançar da crise climática e estas lógicas mais securitárias, mais fechar fronteiras, em que há mesmo um desrespeito total pela vida humana. E acho que isto é uma coisa que é um bocadinho difícil de acreditar, mas acho que muita gente que defende que a crise climática se resolve pelo mercado, se calhar também acha que há uma certa seleção natural que acontece e as pessoas que estão na Europa têm um direito privilegiado à sua vida em detrimento das pessoas que vivem noutros continentes, embora isto não seja diretamente o que as pessoas dizem, é o que politicamente fazem e mostram querer. E há uma expressão que eu por acaso acho que é o Climáximo que refere, mas é uma coisa sobre o que nós amamos, e acho que a nós ainda nos falta perceber também cognitivamente que isto põe mesmo em causa tudo o que nós amamos, as pessoas que nós amamos, a capacidade delas viverem em segurança, de serem felizes, e felizes já é esse tipo no topo, não é? Mas das pessoas viverem é mesmo tudo o que está em causa, não é só a natureza, embora nós também temos uma relação cada vez mais desligada com a natureza e se calhar também explica parte do afastamento desta causa. Mas é a vida, porque a crise climática vem seguida de tantas outras crises, quer seja de migrações, quer seja um acentuar da desigualdade económica, a fome, as guerras. É uma frente e é impossível vê-la desassociada de todas as outras. A forma como nós vamos tratar o planeta, a forma como vamos tratar os mais pobres é a forma como nós vamos ser tratados a seguir, é como o poema do Brecht. E às vezes achamos que não tem a ver connosco, é com aqueles, é com os outros povos a quem nós exploramos tudo, mas não deixamos que entrem, que não tem nada a ver connosco, mas tem muito a ver connosco, e é sobretudo o que nós amamos. E pronto, eu percebo que haja uma certa desespero de muitos movimentos, e as táticas às vezes não são corretas porque há um desespero enorme de ter 20 anos e não imaginar o futuro. É um desespero enorme, e acho que às vezes até é preciso compreender isso também, de onde é que as pessoas partem, embora muitas vezes partam de contextos mais privilegiados em que não tiveram outras preocupações, e esta é a grande preocupação, mas é uma preocupação válida, e que nós escolhemos ignorar porque já temos outros problemas. Luís, estou a ver-te aí a anotar. É porque eu esqueço-me das coisas. Não, eu penso que tu há bocado mencionaste uma questão nos termos de por que razão é que o movimento climático terá falhado ou assim. Pronto. E eu acho que mesmo essa formulação também não devemos utilizar. Ou seja, eu não aceito que nós possamos dizer que o movimento climático falhou, porque as greves estudantis começaram em 2018 com a Greta Thunberg na Suécia. Poucos meses depois ela já estava a movimentar, a inspirar milhares de jovens, e em 2019 tivemos vários momentos em que tivemos milhões de pessoas na rua a manifestar-se, um pouco inspirados por ela. E a União Europeia, bem ou mal, adotou metas muito mais exigentes do que aquelas que estavam previstas até aí. E vimos também algum movimento, por exemplo, nos Estados Unidos, o Sunrise Movement, toda uma série de movimentos de base e de baixo para cima que acabaram por afetar o plano de presidência do Biden e o seu programa de governo. Portanto, eu acho que o movimento não falhou. Mas também, para os mais jovens que nos estejam a ouvir, eu também gostaria de dizer que a crise climática não vai ser resolvida nos próximos 5 anos, nem 10, e posso dizer nem 20, nem 30. Ou seja, isto é uma luta para a vida inteira. E para além da questão do clima, temos a questão da biodiversidade, temos a questão dos oceanos, temos a questão de uma série de ciclos geoquímicos. Portanto, temos toda uma série de problemas ambientais
e muitos estudiosos nesta área preferem muitas vezes usar até o termo crise ambiental para englobar todas estas coisas, e nenhum destes problemas se resolve em meia dúzia de anos. Portanto, isto é uma coisa realmente muito longo prazo, e o que eu apelo realmente às pessoas é que estejam envolvidas na luta para o longo prazo. E finalmente, mas isso também a Andrea e a Vera já disseram, é que não é só uma questão ambiental, é a questão social e é a vida das pessoas no dia-a-dia. Portanto, se nós falarmos, por exemplo, que a redução do horário de trabalho está vista numa série de estudos como uma das medidas que pode ter mais impactos ambientais, porque as pessoas teriam mais tempo livre, em que se calhar poderiam cozinhar de uma maneira um pouco diferente, se calhar poderiam deslocar-se de maneira um pouco diferente. Portanto, havia toda uma série de alterações nas suas vidas que poderiam ser feitas, e é uma coisa que na maior parte dos casos não é associada com problemas ambientais. Ou seja, estamos a falar de reduzir, por exemplo, passar para os 4 dias pela semana, pode ter impactos ambientais muito positivos. Reduzir drasticamente as desigualdades económicas teria impactos ambientais muito positivos, porque a maior parte realmente das emissões e dos impactos ambientais estão ligadas aos estilos de vida dos mais ricos, nomeadamente dos ultra-ricos, não é? Desde jatos privados até cruzeiros, até toda uma série de coisas. Portanto, há aqui várias ligações que temos que fazer, realmente. Okay. O tempo voa, estamos a chegar ao fim do nosso programa. Andréia, queres deixar uma última palavra? Por acaso sim. Há uma frase muito gira que é: só a ação revolucionária pode desencadear a imaginação revolucionária. E eu acho que há uma certa verdade nisso, embora possamos estudar e compreender e participar nos debates públicos sobre este tema, é mesmo importante agir também, intervir, participar verdadeiramente, intensamente também nos movimentos, nas causas, e pronto, também se calhar deixar esse apelo de que não basta ouvir, é preciso também tomar pelas nossas mãos o que é o nosso destino. Luís, gostarias de acrescentar alguma coisa? Eu há pouco lembrei-me a Andrea mencionou o Bresson, lembrei-me da Rosa Luxemburgo, que ela falava na questão de socialismo à barbárie, e realmente eu penso que hoje também nas próximas décadas será o ecossocialismo ou o ecofascismo. Mas se calhar também uma nota mais positiva, algo que não falámos e que também é extremamente pertinente para estas questões, é a questão da transição justa, mas nomeadamente ao nível dos trabalhadores, ou seja, e dos trabalhadores das indústrias mais poluentes. Que este tema também foi um bocadinho cooptado pela União Europeia nos últimos anos, inclusivamente eles têm um mecanismo para a transição justa, etc. Mas o que nós temos visto é que isto não tem realmente acontecido e que as pessoas, os trabalhadores em empresas mais poluentes, muitas vezes perdem o seu posto de trabalho e ficam sem grandes opções de futuro. E são precisamente estas pessoas que têm que estar na linha da frente dos novos trabalhos e de uma nova economia sustentável e muito mais justa. E pronto, acho que acabava com essa nota, talvez. Vera, a nossa Ladrões residente. Que fica muito contente pela economia política finalmente começar a olhar para as questões das alterações climáticas e da transição energética, e acompanhando o tom da Andréia e do Luís, eu também vou citar um militante ambiental e sindicalista brasileiro assassinado, que dizia que ecologia e luta de classes é jardinagem. E precisamente nós, para alcançarmos uma revolução ecossocialista, nem sequer precisamos, para termos um planeta habitável e onde possamos viver com dignidade, temos de ter uma política ecológica para as classes trabalhadoras. E isso significa mobilizar estas pessoas, como referiu o Luís, para garantir que a transição se faz com as pessoas e não contra elas, e que a maioria da população, não 1%, beneficia. Esta seria a última mensagem. E agradeço-vos muito, novamente, por se terem ajudado a nós. Sim. Obrigado, Andréia. Obrigado, Luís. Obrigado, Vera. A pedalada fica-se por aqui. Obrigado por nos terem acompanhados. Até à próxima.